Olá, hoje nós vamos falar sobre objetivo. E o exemplo que eu vou utilizar para atingir o objetivo é uma viagem para uma praia que fica a 1.000 quilômetros de distância. Vou mostrar uma planilha anterior para que todos entendam o que é o objetivo. O objetivo, conforme está aqui, é um resultado que nós queremos atingir no futuro. Portanto, o objetivo está bem à frente. E para chegar nesse objetivo, nós precisamos dividir esse tempo futuro em metas. Neste exemplo aqui, está dizendo que eu preciso atingir o objetivo até maio. Nós estamos em janeiro. O que eu preciso fazer em janeiro como meta para atingir o objetivo que é maio? O que eu preciso fazer em fevereiro, que é a segunda meta? O que eu preciso fazer em março, a terceira meta? O que eu preciso fazer em abril, a quarta meta? Quando eu atingir essas quatro metas, eu chego no objetivo. Fazendo assim, fica mais fácil para você chegar no objetivo. Para atingir essas metas, qual estratégia eu devo utilizar? Portanto, para você chegar em um objetivo em que você consiga atingir um objetivo em que você possa medir através de metas o caminho até chegar nele, nós vamos utilizar as próximas planilhas. Vou clicar aqui na palavra objetivo, onde está esta planilha, cliquei. Apareceu a planilha de objetivos. Eu vou escrever qual é o meu objetivo. Fazer uma viagem para uma praia a 1.000 quilômetros de distância no próximo mês. Este objetivo está definido? Sim. Fazer uma viagem a uma praia a 1.000 quilômetros de distância. Em qual momento? Daqui a um mês. Isso quer dizer que eu tenho um mês para traçar pelo menos quatro metas, uma meta por semana, até chegar no objetivo. Prazo, um mês. Quais são os recursos que eu preciso para atingir esse objetivo? Recursos financeiros, recursos motivacionais, recursos de transporte, recursos tecnológicos, é onde eu vou pesquisar os preços. Como que eu vou utilizar esses recursos? Os recursos financeiros eu vou utilizá-los para pagar, custear a viagem. Os recursos motivacionais são aqueles em que me leva a querer ir ao local, aquela vontade de conhecer. Os recursos de transporte, talvez eu escolha ir de avião, ou de ônibus, ou de van, ou de Uber. E os recursos tecnológicos? Vou usar a internet no computador ou no celular para pesquisar os preços. Primeiro, pesquisei os preços e descobri que a melhor estratégia é ir de avião. Se fosse de ônibus, ficaria mais caro e demoraria mais. É uma estratégia ousada. Se fosse de Uber, ficaria mais caro ainda. Outra estratégia ousada. Porém, a estratégia mais viável é de avião, com um preço acessível e onde eu chego rápido no local. Por isto, eu escrevi aqui viajar de avião como estratégia. Por quê? Pois é mais rápido e mais barato. Sim, de avião é mais barato, conforme a pesquisa que eu fiz anteriormente. Portanto, o meu objetivo é para daqui a um mês. Eu já descobri para onde eu quero ir, o prazo, que é daqui a um mês, e a minha estratégia é ir de avião. Vou utilizar para isso os seguintes recursos: financeiros, motivacionais, de transporte e tecnológicos. Se a viagem é para daqui a um mês, 4 semanas, eu poderia deixar como a primeira meta, na primeira semana, definir
hotel e compra de passagens. Quando que eu vou fazer esta definição? Na primeira semana. Portanto, na primeira semana, vamos imaginar que a semana começa no dia 1. Vamos imaginar que segunda-feira é dia 1. Dia 1 até o dia 7. Levar 7 dias. Qual plano para conseguir fazer esta meta? Eu primeiro preciso usar internet para descobrir hotel e passagem. Eu tenho uma semana para fazer isso. Negociar preços. Uma semana. Esta é a primeira meta, a primeira semana. E qual a segunda meta da segunda semana? Combinar, combinar, ou então descobrir e combinar preços de transporte até o aeroporto. Eu tenho que fazer isto depois do dia 7, né? Do dia 8 ao dia 15. 7 dias. Qual o plano para conseguir essa segunda meta? Lembre-se, essa segunda meta é da segunda semana e é descobrir e combinar um preço de algum transporte bom para me levar até o aeroporto. Fiz as pesquisas com ônibus, trem e achei melhor ir de Uber. Então, entrar, combinar com uma pessoa que faz Uber. As datas e horários. Tá bom. E qual a terceira meta? A terceira meta é chegar no aeroporto com 2 horas de antecedência. Eu preciso planejar isto. Qual hora exatamente? Quantos minutos exatamente? Aí eu descrevo a minha terceira meta. Sair mais cedo. Percebam que nesta planilha eu defini um objetivo fácil de se atingir, eu consigo atingir. Se fosse uma viagem para a Lua, eu não ia colocar aqui, porque não dá para atingir agora. Mas como é uma viagem que eu consigo atingir, eu coloquei aqui. Assim, eu posso me motivar, porque eu sei que eu consigo atingir. Definir quais os recursos necessários para eu atingir esse objetivo. Como esse objetivo é para um mês para frente, eu consegui dividir esse espaço de um mês em 3 metas. Portanto, nesta planilha de objetivo, nós completamos o nosso preenchimento. Vamos para a segunda planilha. Aqui na segunda planilha, chamada Kanban Planos, aparecem as metas que nós definimos na anterior. O que eu preciso fazer, iniciar a fazer, para atingir a primeira meta? Eu tenho que definir o hotel para poder comprar passagem. Depois, para a segunda meta, descobrir e combinar preços de transporte até o aeroporto. E a terceira meta, chegar no aeroporto com 2 horas de antecedência. O que eu vou começar a fazer agora? Definir hotel e comprar passagens. Veja que esta informação ainda está na coluna de tarefa a iniciar. Eu venho, apago e inicio. Como eu iniciei, já estou executando a tarefa, então ela fica nesta coluna do meio. Depois que eu terminar esta tarefa, eu apago o meio e deixo como tarefa concluída. Terminei a tarefa, levei 6 dias para fazer essa tarefa. O que eu achei dessa tarefa? Fácil, pois uso a internet. Para realizar essa tarefa, eu ficava 25 minutos pesquisando e 5 minutos de descanso.
Fiz isso duas vezes. 25 minutos pesquisando, 5 minutos de descanso. Foram duas repetições disto. Vamos para o plano para a segunda meta. Descobrir um transporte até o aeroporto. Já estou realizando a tarefa. Descobrir transporte até o aeroporto. Como que eu estou fazendo isto? Através da internet. Quando eu terminar, eu venho para a terceira coluna, a água do meio, e ela fica como tarefa concluída. Veja aqui as tarefas que eu tenho que iniciar. Das tarefas que eu tinha para iniciar, só sobrou a terceira, que era a terceira meta. Então, eu vou iniciar essa tarefa. Chegar no aeroporto com 2 horas de antecedência. Já iniciei, então ela não pode ficar nessa coluna. E ela é uma tarefa que está sendo executada. Quando eu chegar no aeroporto, já, já terei completado, concluído essa tarefa. Ela fica na terceira coluna. Para continuar o meu planejamento, qual comportamento importante eu preciso ter? Um bom comportamento. O chamado comportamento soft skill, que está aqui na terceira coluna. Quais são as soft skills que eu preciso para poder atingir o meu objetivo de fazer a viagem? Primeiro, eu defini e busquei o objetivo. Número um, resposta um, quer dizer sim. Eu identifiquei e utilizei os recursos para a viagem? Sim. Nota um, quer dizer sim. Eu defini as metas e busquei atingir as metas através dos planos? Sim. Nota um, sim. Eu acompanhei diariamente as ações? Não. Alguns dias eu não fiz nada. Eu me motivei para a viagem? Sim. Eu eliminei hábitos que poderiam atrapalhar o meu planejamento? Não, não eliminei hábitos que poderiam atrapalhar o meu planejamento. Eu imaginei o sucesso da viagem? Sim. Eu gerenciei o tempo? Não. Nota 2, quer dizer não. Fui disciplinado para realizar as ações de pesquisa de hotel e preços das passagens? Fui. Nota um, sim. Fui persistente? Fui. Nota um, sim. Eu utilizei para a pesquisa somente o computador? Sim. Quer dizer, eu só utilizei aquilo que era importante. Se eu ia fazer uma pesquisa na internet, eu utilizei o computador. Mas para utilizar o computador, não precisava deixar em cima da mesa uma melancia. Eu precisava somente do computador, então melancia não poderia ficar em cima da mesa. Senso de organização. Eu organizei o local para fazer a pesquisa? Sim, eu fiz a pesquisa utilizando a mesa da cozinha. E como eu retirei a melancia de cima da mesa, eu guardei no armário no local certo, onde ficam as frutas. Então, eu sim organizei. O local que eu usei para fazer a pesquisa eu deixei limpo? Sim, a mesa da cozinha. Todos os dias que eu fui fazer a pesquisa, eu segui um padrão. Por exemplo, acordar às 7, tomar café às 7h30, ligar o computador às 8. Sim, eu segui o padrão. Nota um, sim. Eu tive disciplina para seguir esse padrão? Sim, nota um, sim. Vejam que as minhas soft skills, as mais importantes, eu realmente utilizei, por isso que eu coloquei nota um, sim. Gerenciei imaginei o sucesso, fui persistente, defini o objetivo, todos com nota um são as soft skills que eu realmente utilizei. Soft skills são os bons comportamentos. Mas alguns comportamentos eu
Apliquei nota não, eu não fiz. Três deles aparecem nessa próxima coluna aqui ao lado. Veja o que são os três que eu dei nota não. Se eu tivesse colocado nota não em mais algum, por exemplo, persistente nota não, ele apareceria aqui ao lado também. Mas eu só tinha deixado como nota não três. Acompanhar diariamente as ações. Eu não acompanhei. Por que eu não acompanhei? Não tive tempo. Por que eu não tive tempo? Estava ocupado com outras ações. Por quê? Eu estava ocupado com outras ações. Porque não me organizei corretamente. Qual ação eu devo realizar para resolver esse problema que é não acompanhar diariamente as ações da viagem? Eu preciso fazer o quê? Me organizar. E qual o resultado que eu espero? Obter informações diárias. Vejam que nesta planilha você descobre o motivo que levou você a não exercer uma soft skill importante. Outra soft skill que eu deixei de exercer. Eu gerenciei o tempo? Gerenciar tempo é soft skill. Eu gerenciei o tempo? A resposta foi não. Por que não? Não estava preparado para isso. Por que eu não estava preparado? Não me importei. Por que eu não me importei? Não, porque eu não me planejei. Qual ação para resolver esse problema? Me planejar. E qual o resultado esperado? Gerenciar o tempo. Vejam que nestas planilhas vocês podem digitar nos campos que estão em branco. Nos campos que estão em verde, ele vem com uma fórmula e essa fórmula traz uma resposta da planilha anterior. Obrigado pela atenção. Estou pronto para atender qualquer dúvida. Um abraço do Adriano.